Vamos falar de memoriais hoje, que é a Lei 10.826. Olá, pessoal. Nós novamente estamos aqui com vocês. Hoje nós vamos iniciar uma série da parte processual, porque o exame da ordem está se aproximando. Então nós vamos hoje começar a falar de uma peça que há algum tempo não cai no exame da ordem, que é resposta à acusação. Vocês sabem muito bem que há um princípio processual, que é o chamado princípio da inércia da prestação jurisdicional, que o Estado não age de ofício. Queremos então lembrar a vocês que para que a gente seja instado a apresentar uma resposta à acusação, é preciso que a gente seja citado. Se na peça falar sobre citação e não tiver mais nenhuma referência, é porque você vai ter que apresentar uma resposta à acusação. Para a resposta à acusação, vão entregar a você, no momento da citação, uma cópia da denúncia e você vai basear nessa denúncia para responder a essa acusação. Lembrando sempre que o artigo 395 do CPP, ele fala sobre a rejeição da denúncia ou da queixa. Uma denúncia, para poder ser viável, e você vai ter que destacar isso na tua resposta à acusação, ela não pode ser uma denúncia manifestamente inepta. O que é uma denúncia manifestamente inepta? É uma denúncia que não te dá chance de elaborar a sua defesa. Ou ela é incompleta, ou ela é genérica, não dá dados perfeitos para que você possa exercer o contraditório e a ampla defesa. Outro aspecto que o juiz deve observar para rejeitar a peça acusatória: se faltar pressuposto processual. Para que um processo seja levado adiante, ele precisa de pressupostos que vão garantir a sua continuidade. Então a gente tem primeiro que olhar os chamados pressupostos de validade, que são a presença da acusação, que pode ser o Ministério Público se a ação penal for pública, ou o querelante, não é? Ou o seu representante legal, quando a ação penal for privada. Essa peça deve conter elementos mínimos para que a gente possa responder à peça, não é responder à acusação que nos fazem de forma clara e precisa. Outro elemento que exige, sobretudo, são as condições da ação. Ao analisar uma peça acusatória, uma denúncia ou uma queixa, é preciso verificar se lá estão contidos todos os elementos necessários, ou seja, as condições da ação principalmente. Se uma ação penal ela for pública, condicionada à representação, esta representação é uma condição de procedibilidade. Se não tiver representação, a peça também não tem validade e a gente vai alegar a nulidade dela na resposta à acusação. Então, são diversas as condições de uma ação que precisam ser observadas num todo. Também existe, e é necessário que esteja presente de forma clara, a chamada justa causa para ação penal. O que é uma justa causa para ação penal? É como se eu me perguntasse o seguinte: é justo o Estado instaurar um procedimento crime contra o Henry se não há prova de que o crime aconteceu, ou se tem prova que o crime aconteceu, mas não tem nenhum indício de que o Henry seja o autor dele? Claro que não pode. Então, a justa causa consiste na prova da materialidade e, no mínimo, na presença de indícios suficientes de autoria desse fato. Estando todos presentes, o juiz recebe essa peça. E aí, quando ele recebe, ele determina a citação para que a gente apresente a resposta à acusação como um todo. De posse da cópia da acusação do Ministério Público, nós vamos apresentar a nossa resposta à acusação. Lembrando sempre que resposta à acusação, ela é, sobretudo, destinada ao rito sumário, ao rito ordinário, tribunal de júri, na primeira fase. Porque nós temos outras defesas, que é da lei de droga, que é chamada defesa prévia ou defesa preliminar. Nos crimes de funcionário público, em alguns crimes não temos a resposta à acusação como primeira, mas nós vamos tratar disso num momento futuro para que vocês possam conhecer. Então a primeira coisa que a gente tem que estar preocupado é com o endereçamento. Se este crime pelo qual consta a denúncia e nós vamos responder à acusação for, por exemplo, cometido no âmbito do Distrito Federal,
O endereçamento é ao juiz de direito da circunscrição judiciária, ou Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, não importa, em qualquer um desses. Se o crime aconteceu no âmbito de qualquer estado brasileiro, nós vamos endereçar ao juiz de direito da comarca da cidade tal, porque essa é a nomenclatura. Se for um crime da Justiça Federal, o nosso endereçamento tem que ser para o juiz da subseção judiciária de Anápolis, de Goiânia, de qualquer lugar que esteja no âmbito do primeiro grau da Justiça Federal. Esse é o endereçamento. Depois, nós vamos colocar o número do processo e logo abaixo a qualificação do acusado ou do réu, conforme talvez esteja lá na peça acusatória. Então, nós vamos colocar a qualificação dele, dizer, fulano de tal, qualifica todo e diz, por meio do seu advogado, doutor fulano de tal, se tiver que nominar, mas na ordem não nomina, se eles tiverem colocado o nome, você tem que obedecer o nome que está lá no enunciado da questão. Então, vai fazer a qualificação, aí dizer, representado pelo seu advogado com AB, procuração em anexo, coloca o e-mail, porque hoje o e-mail é fundamental que seja colocado lá. E aí, no termo, depois de feito essa fase preambular, vocês vão então dizer, vem a presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação com fundamento legal no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Este artigo, meus amigos, ele diz que na resposta o acusado poderá arguir preliminares, tudo o que interessa à sua defesa, apresentar documento, justificação, especificar as provas que pretende produzir, arrolar testemunha, qualificar e requerer a intimação quando for necessário. Então, o próprio artigo 396-A, ele dá uma dica do direcionamento que nós devemos colocar nesta resposta à acusação. Mas depois, então, que fizemos a fase preambular, nós temos que falar dos fatos. Por quê? Porque a acusação já apresentou os fatos. Agora nós vamos dar a versão dos fatos segundo o nosso entendimento. Então a gente pode colocar dos fatos como o tópico principal e um subtópico, aí dos fatos a gente coloca, né? Que a pessoa foi denunciada pelo Ministério Público como incursa dos tipos penais do artigo tal, né? Mas que os fatos não se processaram dessa forma. Aí abre um subtópico e diz a verdade dos fatos. E coloca os fatos de acordo com o enunciado da questão e de acordo com o seu próprio entendimento. Nesse momento, você já pode combater alguns vícios, algumas colocações nos fatos. Depois que você especificar os fatos, como você acha que eles aconteceram, por que isso? Porque o juiz vai analisar os fatos que você colocou e vai analisar os fatos da acusação. Então, o juiz ele vai ter dois fatos na mão. Ele vai, então, sopesar para ver a quem assiste razão, quais os fatos se aproximam mais da verdade dos fatos. Porque, na verdade, o juiz ele vai reconstruir os fatos para poder saber a quem assiste essa razão e levar adiante todo esse procedimento. Então, meus amigos, nós vamos ficar nos fatos hoje. Na próximo encontro, nós vamos falar, inclusive, das questões dos direitos, das preliminares e dos pedidos. Lembrando sempre que resposta à acusação, há algum tempo não cai no exame da ordem. E ela tem a sua forma e a sua estrutura totalmente diferente, que nós vamos continuar no nosso próximo encontro. Como acontece em todos os nossos encontros, nós estamos aqui na Verbo Livraria para poder fazer a gravação e apresentando para vocês alguns livros que vão ajudar no exame da ordem, que vão favorecer o nosso entendimento. Hoje nós temos aqui um livro sobre petições penais da defesa, que é o nosso caso, porque nós estamos fazendo o exame para ser advogado, vai nos ajudar muito. Só que nós não vamos ter, nesse momento, que preocupar com uma série de petições que estão aqui. Nós vamos acostumar e aproveitar bem as regras relacionadas às peças principais, que é aquilo que cai no exame da ordem. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, pessoal. Vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto resposta à acusação. No nosso último encontro, nós paramos falando sobre os fatos. Não vamos esquecer que os fatos já vêm narrados na peça acusatória, segundo o que extrai o acusador, que pode ser o Ministério Público ou o querelante, se a ação penal for privada, mas a gente tem que dar a versão dos fatos segundo a defesa.
então também elabore os fatos, segundo a defesa, mas não esqueça de dizer que o acusado foi denunciado pelo Ministério Público em curso nas penas do artigo tal, faz um pequeno preâmbulo dos fatos dele e pode criar um subtítulo dizendo a verdade dos fatos, relata os fatos. Depois que relatar os fatos, você vai passar para a parte do chamado direito. Tudo que for do direito será colocado lá como ponto fundamental. Então vamos só lembrar o seguinte, a gente começa no direito tratando sobretudo das nulidades. As nulidades que vão ser apontadas são as nulidades comuns do Código de Processo Penal, na ordem da nossa prioridade. Lembrando sempre, para colocar as nulidades absolutas em primeiro e as relativas em segundo, caso haja mais de uma nulidade a ser apontada. Depois nós vamos fazer ainda, no tópico do direito, nós vamos colocar então a questão relacionada à extinção da punibilidade. Só lembrando um detalhe, quando a gente entra no direito, a gente começa com preliminares. Então, nas preliminares, nós vamos colocar as nulidades, a extinção da punibilidade, porque isso é muito importante, porque se o juiz reconhecer a extinção da punibilidade, lá no final nós vamos pedir absolvição com base no artigo 397. Continuando ainda com as preliminares, nós colocamos então as nulidades, a extinção da punibilidade e colocamos também alguma questão relacionada à prova ilícita como um todo. Terminado as preliminares, nós vamos passar para o mérito. O que a gente discute no mérito na resposta à acusação? Tudo aquilo que diz respeito ao direito material. Direito material, vamos lembrar sempre, trata-se do crime, com todas as suas circunstâncias. Nós vamos falar da adequação típica, quando a gente achar que o tipo não está adequado com a verdade dos fatos, sugerir neste momento também a desclassificação, para que a gente possa então tratar disso no pedido. Os fatos, não vamos esquecer de falar tudo. Se tiver excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, tudo isso é tratado no capítulo do mérito. Mérito diz respeito ao direito material, tanto a parte geral do Código Penal, quanto os crimes em si. Inclusive, crimes também que estão na legislação extravagante, exceto os crimes de droga, não entra aí, porque ele tem um tratamento diverso, que nós vamos falar depois sobre ele. Terminada então essa estrutura, vamos lembrar, a estrutura básica eu tenho então fato, direito e pedido. Eu vou nestes três separados colocar aquilo que seja relativo ao que a peça pede ou que o enunciado da questão determina para tanto. Quando chegar no pedido, nós vamos então trabalhar o pedido. Nesta fase nós não temos que falar em dosimetria da pena, nós não temos que falar em situação relacionada à sentença, porque a sentença ela vem a posteriori. A única coisa que nós temos que pedir de imediato é o reconhecimento das preliminares, que são das nulidades, ou reconhecimento da extinção da punibilidade, e depois a gente pede ao juiz, não é, que ele reconheça. Se ele reconhecer, ele vai ter que aplicar o artigo 397 do TPP. O 397 ele fala que logo após a resposta à acusação, o juiz deverá absolver o acusado se tiver presente uma causa manifesta de excludente de ilicitude, uma causa manifesta de excludente da culpabilidade, exceto a inimputabilidade, o fato verdadeiramente não constitui crime, está extinta a punibilidade por qualquer razão. Nessa fase eu só peço absolvição sumária. Não falo em dosimetria da pena, não falo em nada. Obviamente que para eu pedir ao juiz que absolva por excludente de ilicitude, lá no mérito eu tenho que deixar claro qual delas eu estou buscando. Se é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Se eu peço para que ele absolva com base numa excludente de culpabilidade, eu tenho que deixar claro também a questão da inimputabilidade, porque a inimputabilidade que é vedada absolver nesse momento é só a inimputabilidade por doença mental, baseada no artigo 26 do Código Penal. Eu peço então e explico, sobretudo, a inimputabilidade.
Se eu pedir por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, que o agente não tinha outra opção, eu tenho que demonstrar lá na minha peça, claramente, porque é manifesto, isso tem que estar claro para poder merecer absolvição sumária, que o réu não tinha outra conduta a não ser aquela. É a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Nela, meus amigos, entra, sabe o quê? Entra, sobretudo, o aspecto da coação moral irresistível, da ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal. E depois eu ainda posso alegar, explicando bem, lá nos fatos e no mérito, tratando isso com muita clareza, eu posso colocar ainda o erro de proibição, que ele é também uma excludente de culpabilidade quando o agente conhece o crime, mas acha que aquela sua conduta não é uma conduta proibida. Lembrando ainda, meus amigos, que o fato verdadeiramente não constitui crime é porque que tem essa possibilidade. Porque às vezes o promotor oferece a denúncia de um crime que só é punido na forma dolosa. Se você conseguir provar que não houve dolo, a vontade livre e consciente de realizar aquela conduta, a gente vai estar diante de uma atipicidade do fato quando ele não prevê a forma culposa. Então isso tudo tem que estar lá no mérito para eu poder pedir e o juiz acatar. A extinção da punibilidade nós já falamos com vocês, elas estão no artigo 107 do Código Penal, estão na legislação extravagante também. Só para vocês terem uma ideia, se um crime for um crime contra a ordem tributária, o pagamento do tributo extingue a punibilidade, ou seja, há outras formas de extinção da punibilidade como um todo. Uma coisa que a gente precisa pedir logo de cara, esqueci de falar, mas ainda dá tempo, é pedir ao juiz que acate o pedido de improcedência do pedido do Ministério Público e receba a nossa resposta à acusação. Depois vem os pedidos que eu quero nessa ordem da chamada absolvição sumária. Caso o juiz não entenda a absolvição sumária, você vai então neste momento, e mesmo que houvesse entendimento, tem que fazer o quê? Especificar as provas que você pretende produzir. Dizer que pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, se você não tiver já uma diligência para poder pedir. Esse é o momento de pedir produção de prova, diligência, se não preclui, eu não posso fazer mais. E o mais importante, arrolar as testemunhas, porque as testemunhas são arroladas nesse momento sob pena de preclusão. Meus amigos, nós vamos terminando então esse nosso pequeno encontro e lembrando que o próximo nós vamos falar sobre a chamada defesa prévia, que tem uma semelhança muito grande com a resposta à acusação, mas ela é específica para determinados crimes, tem regra também um pouco diferente. Pode ser que uma defesa prévia caia, porque também há tempos não cai. E uma defesa prévia, um dos crimes que adota a defesa prévia é a lei antidrogas ou lei de drogas, que é a 11.343, que nós vamos tratar da parte procedimental dela. Já tratamos do direito material nos nossos vídeos passados, agora na procedimental. Meus amigos, só relembrar que ainda estamos em franca desenvolvimento e andamento do Novembro Black aqui na Verbo Livraria. Compareçam e aproveitem os preços e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.